E se as pessoas não te veem, você não consegue conquistar muitos clientes, né? Mãe, vem cá, vem cá. Gente, queria apresentar pra vocês a minha mãe. Essa aqui é a minha mãe. Dá um oi pro pessoal. Mãe, tô fazendo uma live, vai começar agora. Gente, tudo bem? E aí queria que você desse um oi pra todo mundo. Ah, é? Então tá. Gente, puxei ela, né? Vocês. Fala a verdade. Boa semana, tá? Pra todos. Tchau. Gente, essa é minha mãe, então vocês conheceram minha mãe. Linda, né? Ó, todo mundo, mãe, que linda, que linda. Obrigada. Depois, na próxima aula, eu apresento o meu pai pra vocês, tá? E aí, quem sabe um dia, né, mãe? Meu irmão, que esse vai ser muito difícil. Ó, todo mundo te mandando oi, mãe. Oi, oi. Gente, ela está igual. Ai, a Fran te conhece. Aí a Fran falou que você tá igual. Diva como você, perfeita, uma menina que sou comigo. Fran, eu não lembro de você, mas se você lembra de mim, obrigada pelos elogios, mas não tô não, viu? Logo, logo você sentar. Gente, bom, apresentações feitas, né? Que bom que vocês conheceram. Vocês são idênticas. Ah, obrigada! Eu acho minha mãe diva, obrigada. Gente, apresentações feitas, né? Ah, oi tia, tudo bem? Beijo. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Nem só de projeto se vive uma arquiteta. E por que isso, né? A primeira frase da live vai ser a seguinte: quem não é visto não é lembrado. Então, eu separei alguns pontos aqui, alguns tópicos pra gente falar. E dentro do meu curso, inclusive, tem um módulo de marketing digital, justamente porque eu julgo ser muito importante. Hoje em dia, eu queria começar com essa pergunta pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá dando pra ouvir bem? Tudo certo? Eu queria começar com essa pergunta pra vocês. Qual foi a última vez que vocês compraram algo, algum serviço, alguma coisa em alguma loja e vocês não olharam o Instagram dessa pessoa, dessa empresa antes? Qual foi a última vez? Se alguém aqui souber ou tiver comprado alguma coisa, por favor, me fale aqui no chat. Antes também eu queria pedir para vocês clicarem no aviãozinho e convidarem 2 amigos para assistirem essa live, porque o assunto vai ser bem interessante. É um assunto complementar, né, de arquitetura, na verdade. Bom, eu não compro nada, nenhum serviço, nenhuma empresa, não faço nenhuma parceria também, sem antes dar uma olhadinha no Instagram da pessoa. Por quê? Ali eu consigo ver como ela se posiciona, com quem aquela pessoa quer falar, qual é o tipo de serviço que ela tem, qual é o tipo de atenção que ela dá às redes sociais. E hoje em dia tudo está nas redes sociais, todas as empresas, os maiores players do mercado estão ali nas redes sociais. Então por que com você tem que ser diferente, sabe? Então eu não faço nenhuma coisa, assim, não contrato nenhum serviço, nada. Aliás, eu compro muita coisa pelo Instagram e eu julgo muito importante, assim, não que você tenha que ter um feed maravilhoso, não é isso, a gente vai chegar nisso também, tá? E aí, quais são os pontos, né, que a gente, para ter um Instagram bom, quais são os pontos que a gente tem que pensar, quais são os pontos que a gente tem que dar atenção? Porque querendo ou não, eu vou direto no Reclame Aqui. Só que o Reclame Aqui, eu acho que é um pouco... às vezes tem muitas pessoas que não têm consciência digital. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa faz uma reclamação sem ter muito razão, sabe? Então é um pouco deturpado, assim. Então eu prefiro olhar... o Instagram da pessoa, ver como ela se posiciona, ver como ela se comunica, qual que é a presença digital dela. Isso não está atrelado ao número de seguidores, tá? A gente também vai falar sobre isso. Então o primeiro ponto que vocês têm que pensar é: qual que é o seu objetivo? Você quer conseguir mais clientes, conseguir mais projetos, fazer parcerias, simplesmente mostrar o seu trabalho? Então esse seu objetivo tem que estar muito bem determinado e muito bem claro também para você, porque para você construir o seu storytelling, a sua linha de raciocínio, a sua linha de conteúdo acaba ficando muito mais fácil quando você tem um objetivo pré-determinado, né? Outro ponto que é muito importante é com quem você quer falar, quem que é o seu público, e você determina isso. O seu público é o quê? Arquitetos, por exemplo, no meu caso, o meu público são arquitetos.
Então eu falo com arquitetos, então toda a minha maneira de falar é diferente se eu tivesse um público que fosse cliente final. Então eu teria que falar com termos, não tão termos técnicos, não demonstrar tanto essa questão, se fosse um público final no caso, né? A gente tem que falar de uma forma diferente do que quando a gente fala com profissionais, no meu caso, arquitetos, paisagistas, engenheiros, profissionais da área. Então, no seu caso, qual que vai anotando isso e depois você responde isso, todas essas perguntas e todos esses itens, e você acaba criando uma linha de conteúdo muito mais fácil, sabe? Para você criar conteúdo é muito melhor. Com quem você quer falar? Você escolhe. Então, e dentro também, por exemplo, você escolhe que você quer falar com clientes finais, né? Como são esses clientes finais? Eles são público A, B, C? Qual que é o poder aquisitivo dele? Quais são os interesses que ele tem? Porque não é as pessoas não têm interesse em uma coisa só, né? Então, aquele cliente, ele não vai ter só interesse em arquitetura, ele tem interesse em viagens, em vinhos, em gastronomia, em arte. Então, quais são os interesses desse público? Porque para você montar todos os seus conteúdos, você usa esses interesses, entende? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? E um outro ponto que é muito importante também, então, lembrar sempre que você escolhe com quem você vai falar. E aí, a partir disso, você vai construir todo o seu conteúdo baseado nisso, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu escolhi falar com profissionais da área. Eu poderia falar com clientes finais? Sim, só que o meu trabalho é o quê? É fazer parcerias com arquitetos, escritórios de arquitetura e tal, e fazer projetos luminotécnicos. Então, para mim, não é que não pode ter cliente final aqui. Claro que pode, são sempre muito bem-vindos, mas todo o meu conteúdo e toda a minha comunicação é voltada para profissionais. Então, eu falo de forma que os profissionais entendam, eu falo de forma que os profissionais gostam. Então, toda essa comunicação é voltada para isso. Diferente, por exemplo, se eu fosse falar com médicos, né? Eu teria que falar de uma forma diferente. Ou com advogados, eu teria que ser mais formal, né? Muito mais formal, por exemplo. E no meu caso não. Então, o que são os arquitetos, né? Pessoas que são ligadas à arte, que gostam de iluminação, que querem fazer projeto de iluminação, que querem aprender mais sobre iluminação, que não tem isso na faculdade, que gostam muito de arte, de gastronomia, viajar e tal. Então, você monta uma pessoa ideal e aí você foca naquela pessoa. Tudo bem? Tá fazendo sentido, gente? Estão acompanhando? E o mais importante do seu Instagram é gerar conteúdo de valor. Muita gente fala assim, mas eu vou ficar falando lá, entregando ouro. Todo mundo, eu não sei muito o que falar, eu não sei muito sobre esse assunto. Todo mundo, o seu pior conteúdo, tem uma frase assim bem famosa na área do marketing, que é: o seu pior conteúdo vai ser o melhor conteúdo de alguém. Então eu acredito que todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender também. Então tira isso da cabeça de que você não sabe, você não consegue, você isso e aquilo, que as pessoas já sabem, que não é verdade. Muita gente não sabe do que você tem para dizer, não sabe o que você tem para ensinar. Vou dar um exemplo, tá? Esses dias eu tava vendo os stories da Giovana, a Giovana Gogos, aquela arquiteta que eu adoro ela e tal. Inclusive ela vai fazer um curso, uma aula de precificação dentro do Lightworkers, que vai ser bem legal. E ela estava explicando sobre diferença de porcelanato, como usar um porcelanato na bancada, por que não era muito bom porcelanato e mármore e tal. Gente, aquilo pra mim poderia ser uma coisa básica pra ela, mas eu não sabia daquilo, sabe? Porque eu não trabalho exatamente com isso. Ou, por exemplo, pra quem tá começando na carreira, às vezes você dá uma dica que você aprendeu durante os seus anos de experiência. E você fala, olha gente, aconteceu isso hoje, o meu empreiteiro não... Que foi o que aconteceu com a Giovana, né? Também. O meu empreiteiro não conferiu as luminárias, aconteceu com a Carol, na verdade, uma aluna Carol. A pessoa que cuida da obra não conferiu as luminárias e aí instalou na temperatura errada. Olha só a diferença de cor. Isso daí já é um ensinamento.
foi o que eu falei pra ela. Eu tenho certeza que não vai acontecer mais isso com ela, mas ela pode passar isso pra frente também, né? Alguém pode aprender com isso. Alguma arquiteta que vê e fala, putz, tenho que conferir as luminárias, tenho que conferir as cores antes de instalar, porque senão vai ficar com cor diferente e tal. Então, o meu ponto é, todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender. Tudo bem? E essa questão de você gerar conteúdo de valor também vai muito além, né? Porque quando você gera conteúdo de valor, as pessoas começam a te ver como autoridade e como referência daquele assunto. Só que tem que ser conteúdo bom, conteúdo de valor. Nada de tipo, isso aqui eu não vou falar, porque isso? Gente, olha o tamanho desse Brasil, sabe? Não tem que ter medo de concorrência, medo de outras pessoas te copiarem, porque você é único, né? Você tem a sua autenticidade, você é único e ninguém vai ser como você. Por mais que te copiem, ninguém vai ter a sua identidade. E é muito bom, assim, essa questão de tipo, quem não é visto não é lembrado e tal, é muito verdade. Por quê? Quanto mais você posta sobre o assunto, quanto mais você fala sobre o assunto, mais as pessoas lembram de você em relação àquilo. Então, por exemplo, eu só falo sobre iluminação. Quem me acompanha aqui, recebo várias mensagens do tipo, fui num restaurante e vi uma lâmpada verde. As pessoas lembram de mim quando vem uma iluminação errada, né? Ou uma iluminação boa também. Pedem dicas e tal. Então isso é muito bom. Isso é gerar conteúdo de valor e que mude um pouco, né? Transforme a vida das pessoas. Então, qual é a transformação que você quer gerar para o mundo e para sua audiência, para os seus seguidores? Sabe? Não é simplesmente tipo, não quero aparecer, não quero falar isso e tal. Do tipo, qual é a transformação mesmo? O que você quer que as pessoas aprendam? E, gente, tá fazendo sentido? Quem quiser mandar perguntas, clica aqui, olha, no interrogaçãozinha e manda as perguntas que eu vou respondendo, ou pode ir escrevendo no chat também, tá? E tem uma coisa que eu falo muito também, é constância. Então não adianta você gerar um conteúdo de valor hoje, passar 5 dias, aí você posta uma outra coisa. Isso não é melhor você não postar nada, tá? Não seja um arquiteto de datas comemorativas. Aquele arquiteto que só entra no Instagram para postar assim, feliz dia do arquiteto, feliz dia do designer, feliz dia da árvore. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem que ter constância, postar todo dia, fazer stories todo dia, conversar com a audiência. Pra quê? Pra pessoa, quando entra no seu Instagram, ver aquela bolinha ali do stories vermelhinha, sabe que tem alguém ali, sabe que tem alguém contribuindo ali. Dá uma rolada no seu feed, não vê meia dúzia de posts antigos, sabe? Vê coisa nova, vê que tem bastante coisa, sabe? Salva tudo, encaminha. Então tem sim que ter constância, tá? Esse negócio de arquitetos de datas comemorativas até no final de semana, todo dia. Qual que é o dia que eu mais tenho visualizações, por exemplo, nos meus stories, é sábado e domingo. Porque é o dia que a pessoa tá em casa, ou que ela tá com a família, ela pega o celular e ela dá uma rolada, ela vê os stories e tal. E você tem que ser uma pessoa interessante também. Então não precisa só falar sobre, no caso, sei lá, se você fala sobre reforma, só falar sobre reforma. Pode mostrar um pouco do seu dia a dia, mas não precisa se expor, sabe? Você escolhe o que você vai falar. Você escolhe quais são as coisas que você quer dividir, quais são os momentos que você quer dividir, o que você quer falar para sua audiência, né? Tem coisa que não interessa, coisa muito pessoal que não interessa, mas tem coisa que é engraçado, que dá para você mostrar. Uma coisa muito importante é que o brasileiro, ele gosta de novela, isso é cultural, né? Ele gosta de novela, então o brasileiro gosta de acompanhar a vida das pessoas, mas não tô falando de uma forma ruim, tá? Então, se você tem o que mostrar uma coisa interessante com conteúdo e tal,
mesmo que seja uma coisa, às vezes, você fala, no meu caso, eu falo sobre iluminação, mas eu também falo sobre beleza, às vezes eu falo sobre vinho, sobre comida, sobre treino, sobre vegetarianismo. Você muda um pouco também a sua linha editorial. Isso também é interessante para o seu perfil, porque não fica um perfil muito maçante para quem acompanha. Claro que o meu assunto principal é a iluminação, mas você pode ter mini assuntos que giram em volta disso, tá? Tudo bem? E essa questão da constância é muito verdade, né? Quem não é visto não é lembrado. Se você começar a posta, tenho certeza, gera conteúdo, né? Conteúdo. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a lembrar de você em relação ao assunto, ao nicho que você está falando, ao seu assunto principal. Agora, se você para, as pessoas esquecem, porque vem uma outra pessoa e pega aquela parcela, aquele pedaço, né? Aquele lugar que você estava ocupando. Então, você tem que chegar ocupando tudo mesmo, sabe? E o que acontece, né? As pessoas veem que você tem autoridade, que você sabe do que você está falando, começa a gerar mais parceria, começa a gerar mais projetos, você começa a ter mais trabalho, você começa a ser referência naquilo. Então, só coisas boas. Ai, mas eu não quero ser blogueirinha. Gente, se alguém me fala assim, você é blogueirinha, eu falo, obrigada. Tipo, sabe? Para com esse medo, com esse negócio de tipo, eu não sou blogueira. Gente, blogueira ganha muito bem, sabe? Blogueira é um trabalho. Por que tem que ter esse preconceito, sabe? Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a Lucila do Casa de Valentina? Vocês acham que ela é blogueira? Ela fala sobre decoração, né? O Luffy, vocês acham que ele é blogueiro? Ele fala sobre fotografia, né? Deixa eu ver uma outra. A Lola Moody, aquela estilista, você acha que ela é blogueira? Ela fala sobre a marca dela, Lolita e tal. O Marcos Proença, cabeleireiro, você chama ele de blogueiro? Você acha isso ruim? Ele é cabeleireiro. Todos eles são blogueiros. Qual o problema? Sabe? Qual o problema? Nick, quando você começou, você não tinha dúvida do que pôr? Muitas dúvidas do que falar e tal, mas ao longo de tudo, faz 1 ano que eu tenho eu comecei do absolutamente zero, né? Tem gente que tá aqui desde quando isso tudo era mato, né? Que eu tinha tipo 300 seguidores, mas eu fui crescendo, fui evoluindo meus conteúdos, fui vendo que a minha audiência gostava mais, qual tipo de conteúdo que comunicava mais, que gerava mais conexão. Então você vai sentindo também o que a sua audiência, o que o seu público mais gosta, tá? Mas não necessariamente você tem que entregar só isso, porque às vezes o que o seu público mais gosta não é o que ele mais precisa. Então você precisa também educar, né? Gerar conteúdo que eduque. Então a gente fala que tem 3 tipos de conteúdo, né? Aida, o que gera atenção, então você precisa ter atenção, porque isso daqui, o Instagram é um jogo de atenção, né? Todo mundo quer os 15 segundos de atenção dos stories, ou quando você tá rolando ali o feed, você tem que ter você tem que ser interessante o suficiente para a pessoa parar para ver a sua foto e ver a sua legenda. Então, A de atenção, I de entretenimento, de interação, e D de... esqueci o outro. Bom, enfim, mas é isso. Você tem que gerar atenção, entreter e educar também. Então, esses 3 conteúdos que você tem que ter. Quando você começa a fazer isso, acaba sendo muito mais fácil. Nick, mas eu não tenho tempo. Gente, eu também não tenho tempo, sabe? É muito difícil pra mim. E vocês não pensem que eu fico o dia inteiro aqui, não. Eu faço uns stories e começo a trabalhar, faço outros stories e tal. É que quando a gente olha... Quando a gente olha, por exemplo, um perfil que tem muitos stories, você fala, nossa, a pessoa passa o dia inteiro ali. Isso não é verdade. Porque quando você comenta sobre algum assunto, você já gerou ali 10 stories sobre aquilo, coloca umas enquetes, não sei o que, e é isso. O que eu faço? Eu também perdia muito tempo para criar post. Eu tenho alguns modelos de arte prontas, então eu tenho 4 modelos de artes, e aí eu vou mudando os assuntos e eu deixo tudo programado. Então não achem que eu fico assim, os meus posts saem às 11h30 e às 6 da tarde, né, de feed. Não acho que eu fico lá postando todo dia esse horário.
eu já entro no estúdio de criação, vou dar essa dica para vocês. Eu entro no estúdio de criação do Facebook todo domingo e programo todos os posts da minha semana. Alguns posts você consegue reutilizar. Então, por exemplo, um post que você postou há 3 meses atrás, você pode postar de novo, porque a pessoa, por mais que ela role o seu feed, ela não vai olhar até lá embaixo. E você pode, por exemplo, mudar o título, sabe? Dar uma reutilizada, dar uma restaurada naquilo. Então, você pode mudar o título, pode falar de uma forma diferente. Por exemplo, 5 dicas para iluminação de lavabo. Aprenda como iluminar lavabos. Já são 2 posts, sabe? Meio que o conteúdo é o mesmo, você muda a forma de apresentar. Aprenda a iluminar os seus lavabos. Enfim, você vai mudando um pouco e você vai tendo mais conteúdo para gerar para as pessoas que te seguem e para sua audiência. Isso é muito bom, você reutilizar posts, tá? Reutilizar, ver muitas referências também, então ver perfis que você gosta, de pessoas que são referências para você, ver como que elas estão apresentando o conteúdo. É carrossel? Faz um carrossel também. Tem meme? Faz um meme também, porque a gente não pode esquecer que isso daqui é uma rede social, as pessoas querem se divertir. Ninguém aqui quer passar um tempo e falar, nossa, sair daqui se sentindo pesado, aflito, agoniado. Não, as pessoas querem diversão, querem passar o tempo. É aquele momento do cafezinho que a pessoa entra para dar uma olhada, né? Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. Às vezes a pessoa vê fofoca e tal, mas você tem que encarar isso daqui como trabalho. Eu encaro o Instagram como trabalho e não como diversão. Então, quando você começa a encarar como trabalho, o seu jogo muda. Gente, tá fazendo sentido para vocês? É um assunto que é um assunto extra, né, em relação à iluminação e à arquitetura, mas eu julgo ser muito importante. Um outro ponto que é muito importante também é a gente tem que personificar o nosso perfil. Quem que é a pessoa por trás por exemplo, a Monteiro Arc? Quem que é essa pessoa? Quem que é? Você tem que dar as caras. Muita gente fala assim, eu não quero aparecer. Para com isso, gente. Mundo dos adultos, isso daqui, sabe? Para com isso. Aparece. Você segue perfil, por exemplo, da Brastemp? Você compra coisas no perfil da Brastemp? Ou você vê alguém, uma pessoa que tem uma Brastemp em casa, que falou que aquela geladeira é muito boa, que economiza energia, que não consome muita energia, que a garantia é estendida, que o material é muito bom, que gela muito bem as verduras, que não queima as verduras, que as frutas ficam muito boas, que ela tem um sistema de organização bom, uma autolimpeza, não sei o quê. Você vê isso em relação a uma pessoa falando sobre isso, ou você vê tudo isso lá no perfil da Brastemp? Não, as pessoas se conectam com pessoas e não com empresas. Então, por isso que é muito bom você ter uma cara por trás da sua empresa. Quem que é a cara da sua empresa? É você? É seu sócio? São os dois? Então, tem que aparecer sim. Tem que dar as caras. Gera muito mais confiança e conexão do que um logo. Então, a gente tem que ter uma foto boa de perfil, tem que ter uma bio boa. Qual é a transformação que você vai fazer, né? Na sua bio. Tem que ter uma foto legal do seu rosto, não uma foto longe também. E aí, na descrição da sua bio, tem que ser uma bio legal. A gente não quer saber se você é mãe, se você é atleta, se você gosta de vinho. A gente quer saber o quê? O que você está fazendo aqui? Ensino arquitetos sobre reforma, por exemplo. Ninguém quer saber se você é mãe, quantos países você já viajou, quantas bandeirinhas tem no seu perfil, se você faz tênis, crossfit ou vôlei. Não, a gente não quer saber isso. A gente quer saber o quê? Qual que é a transformação que você vai gerar? Qual que é a transformação que você vai me gerar? O que eu vou ver aqui? Então, tira tudo isso, sabe? Coloque informações que gerem conexão com a sua audiência, que sejam importantes, né? Que estejam conectados com o seu conteúdo também. E aí também tem que ter um link ali, um CTA, né? Call to Action, um CTA, um link. Então, como que a pessoa faz para te contactar? Tem um link com o seu WhatsApp direto? Tem um link com o seu site? Tem um link com o seu e-mail?
Então a gente tem que facilitar a vida das pessoas. As pessoas querem que a gente facilite. Por isso que tem que ter o conteúdo de valor, uma bio boa, falando o que você está fazendo aqui, link para ela clicar que vai direto pro contato com você, enfim, ou pro seu curso, o que seja. A gente tem que facilitar a vida das pessoas e não dificultar. Quanto mais coisa elas têm que fazer, clica no botão que você vai pro meu catálogo, aí você vê o meu portfólio e depois você vai pro meu site. Já perdeu, já era, a pessoa vai para outro, sabe? Então lembra que você está disputando atenção aqui, atenção com as pessoas. Quero todo mundo mandando a foto de perfil para uma foto legal, hein, gente? Todo mundo, hein? Quero todo mundo com uma foto legal, com uma bio legal, com uma descrição legal. Perde um tempo nisso, porque pensa que o seu perfil, né, a sua bio ali, é a primeira coisa que a pessoa vai ler quando ela entrar no seu perfil. Então, se você tem ali um monte de emoji, gente, um monte de emoji é o quê? Coisa de adolescente. A gente não é mais adolescente, né? Então, se tem um monte de emoji, um monte de bandeirinha. Tô falando desse negócio de bandeirinha porque eu vi, enfim, uma amiga minha, na verdade, eu ia falar um ex, mas uma amiga com um monte de bandeirinha e ela tentando promover a marca dela de acessórios, tipo, sabe? Assim, não tô falando mal de ninguém também, cada um deixa o seu perfil como quiser, mas assim, é uma visão que eu tenho, sabe? Então eu acho que a gente tem que dar atenção para isso. Eu já consegui muitos clientes e muitos projetos através do Instagram, e a Fê até falou assim, eu fiz o curso por causa do Instagram justamente. No meu tem emoticon, vou tirar. Tira, Thaís, tira, pelo amor de Deus. Tira, pode tirar. E a gente trabalha com fotos, né? Então a gente trabalha com imagem. Se a gente não tem boas imagens no nosso perfil, também não funciona. Então a gente tem sim que investir em boas imagens. E isso quer dizer que você só pode postar foto de fotógrafo? Não, porque não precisa ter um feed vitrine. O que é um feed vitrine? Aquele feed maravilhoso e tal, que só tem foto de produto, com fundo branco. Não, isso que a gente sabe que não é real, né? Também não é isso. Isso também não gera conexão. Então tem que ter foto sua, tem que ter foto de uma obra, tem que ter foto boa de produção, de projeto pronto. Você tem que fazer um mix. Mas não adianta você postar assim, meu projeto tá pronto. Aí a gente vai ver a foto, né? A cama não tá arrumada. Tem louça em cima da pia. As almofadas estão todas tortas. Gente, não. Faz uma produção legal, sabe? Deixa a cama arrumadinha, arruma tudo e tal. E aí você chama um fotógrafo legal para tirar fotos, ou você mesma pode tirar fotos. Se você não quer investir nisso agora, você mesma pode tirar fotos com o seu celular. Tem uma live no meu perfil que a gente fez com o Rafa Renzo, lá no meu IGTV, depois vocês dão uma olhada, que ele dá dicas de como tirar boas fotos com o celular. Ele dá dicas ótimas e que já ajudam muito e já mudam muito. Eu, inclusive, comecei a aplicar isso nas minhas fotos e aí depois eu vejo antes e depois eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, já com o conteúdo gratuito, segue alguma fotógrafa que seja boa e ela dá dicas também de como tirar foto. Questão de ângulo, luz é muito importante na foto, então se você tem uma luz boa, muda muito também, então tem que ter uma luz boa para tirar foto, não pode ser fotos escuras, ou você pode também, o que eu uso muito, né, eu tenho um app que chama Lightroom, que é um aplicativo da Adobe, tipo um Photoshop, só que para celular, que tem para computador também, mas eu só sei mexer na versão do celular, e que tem tipo uns presets, como se fossem uns filtros para você arrumar, tonalizar, como se você fosse tonalizar a sua foto. Gente, a diferença, sim, é bizarro. Eu vou postar depois no meu stories um antes e depois, tipo, sem o Lightroom e com o Lightroom. É muito bom. A live que eu fiz com o Rafael Renzo, um fotógrafo profissional, que ele é especialista em tirar fotos de arquitetura,
como tirar fotos boas com celular, tá no meu IGTV. Depois eu posto também nos stories, mas dá uma rolada lá no meu IGTV que vocês acham, tá? Gente, então é isso, recapitulando tudo. Qual o seu objetivo? Vocês têm que saber qual que é o seu objetivo com o seu perfil, com quem você quer falar. Então, com quem você quer falar? Qual que é o seu público-alvo? E a mesma coisa que a gente fala quando a gente fala sobre negociação, né? Quem que é seu público-alvo? Quem que é seu cliente? Você tem que conhecer o seu cliente, porque aí você direciona todo o seu conteúdo de valor, que é o item 3, né? Para esse seu público-alvo. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que é arquiteta, que ela foi uma coisa meio natural, assim, não é que ela quis isso desde o começo, mas ela é especialista em projetos de consultório de dentista. Então, no Instagram dela, você vê muito o quê? Qual que é o ponto de água necessário num consultório de dentista, quais são os erros de um consultório de dentista, como que você tem que fazer um projeto, quais são os 5 passos para fazer um projeto de um consultório, quais são os pontos mais críticos que você não pode esquecer. Olha quanto conteúdo ela tem para falar. Mas ela só faz consultório de dentista? Sim, mas tem muita coisa, sabe, que você pode gerar de valor para a pessoa que tá ali vendo. E aí o dentista que pega o perfil dela e olha aquilo e fala assim: caramba, ela faz muito consultório, né? Nossa, o ponto de água dali, realmente, se esquecer, né? Nossa, 5 passos, poxa, que legal. A pessoa vê que ela sabe do que tá falando, entendeu? E ela tem o quê? Um nicho muito específico e muito pré-determinado, né? Uma coisa muito direcionada. E onde que ela vai fazer propaganda, né? Dos projetos dela, por exemplo? Talvez aquelas viagens que os médicos fazem, como chama? Em alguma palestra de alguma empresa de dentista, ela deixa um portfólio dela lá, ela coloca um anúncio do Google também. Em alguma convenção de dentistas também, ela deixa lá o portfólio dela, ela se apresenta, ela fala que ela faz congresso, obrigada, em um congresso específico de dentistas. Então isso, ela vai o quê? Aonde o público dela tá. Mas por que ela vai ali onde o público dela tá? Porque ela sabe com quem ela quer falar. Ela sabe qual que é o público dela, qual que é o público-alvo. Ela tem clareza nisso. Aí a gente também tem que ter clareza nisso, né? Acho importante ter um nicho na profissão. Quanto mais nichado você mais conexão com a sua audiência você consegue gerar. Porque o seu conteúdo, a sua comunicação também é muito importante. Tem uma coisa que eu não falei, mas que eu anotei aqui que eu pulei. Bom, vou falar por último. Então, gerar um conteúdo de valor está totalmente atrelado ao seu público-alvo, porque você fala do jeito que eles conseguem entender, né? A gente não tem que falar do jeito que a gente entende, a gente tem que falar do jeito que o nosso cliente entenda. E tem uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre penso, que se eu fui apresentar um projeto e o meu cliente não entendeu, o problema está em mim, não nele, porque eu não consegui ter clareza o suficiente da forma que ele entende aquele conteúdo que eu preciso passar. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. O cliente não é obrigado a saber. A sua audiência não é obrigada a saber, mas você tem a obrigação de passar um conteúdo de uma forma clara, que eles entendam. Aí também tem a questão da constância, né, que seria o item 4. Então, não ser um arquiteto de datas comemorativas. Não quero mais ninguém aqui só postando no dia do arquiteto, hein, gente? E no Natal, no Carnaval, na Páscoa. Pelo amor de Deus, isso daí, ó, tá por fora. E personificar a sua marca. Então, tem sim que aparecer, você tem que dar uma cara para sua empresa. Porque, no fundo, nós arquitetos, os clientes, eles compram você, eles não vão comprar o seu projeto. Eles têm que gostar de você, do jeito que você fala, tem que ter empatia com você, tem que gerar uma conexão. Então, se você não aparece, acaba ficando um pouco ruim. Fotos boas também. Então, dá lição de casa, hein? Assistam a live que eu fiz com o Rafa Renzo, onde o conteúdo dele foi incrível, onde ele fala muito sobre... Tá no YouTube também, aliás, eu acho que até no YouTube é melhor, porque você consegue ver as imagens que ele passa,
Mas aqui no Instagram também tem. Acho que aqui também dá pra ver, sim. Pode assistir por aqui, porque... Gente, essa live foi incrível, foi muito boa. Tipo, deu recorde de audiência, assim, foi muito boa e ele é muito bom. Então, fotos boas, investir nas fotos, mas não necessariamente você tem que ter um feed vitrine, que é onde você só apresenta produto, né? Agora vocês vão conseguir, depois que eu falei isso, vocês vão começar a reparar em quem tem feed vitrine e quem tem um Instagram com personificado, assim, vocês vão conseguir ver essa diferença e vocês vão ver que vocês se conectam muito mais com pessoas que têm Instagram com personalidade, personificado, humanizado, né? Uma coisa humanizada. Fala-se muito nisso hoje em dia. Por quê? Antigamente, a gente olhava aquelas fotos, por exemplo, de look do dia da blogueira, que é totalmente perfeito, e a gente falava, nossa, legal. Só que aí, com o tempo, as pessoas começaram a perceber que isso não era real. E pra gente isso não é real, a gente quer ver o quê? Uma pessoa real ali, um humano mesmo, com falhas e tal. Então, isso que você precisa mostrar pra sua audiência. E tem uma outra coisa também, que a gente tem que pensar muito, que também tem uma live sobre isso no meu perfil, sobre branding. O que você quer comunicar? Então você tem sim que estar sempre arrumada, você tem sim que estar sempre bem vestida. E eu não tô falando de coisas caras não, tá, gente? Mas assim, você tem que estar bem apresentável. Como que o cliente... O que eu penso? Se eu tiver bem mal arrumada e tal, e o cliente olhar pra mim desse jeito, vai falar, nossa, tipo de pijama o dia inteiro em casa, fazer reunião de pijama, sabe? Como que o cliente vai olhar pra mim e falar, como que ela vai deixar minha casa bonita se ela não está bem apresentável? E isso não é consciente, tá? Fica no subconsciente da pessoa. Fica muito no subconsciente. Então, o que você quer comunicar? O que você quer passar? Antes de ser algo, já aparente ser. Então, você quer ser uma arquiteta bem-sucedida, que tem muitos clientes e tal, então já se vista como tal, já se comporte como tal, já tem essa postura, porque aí as pessoas vão te ver dessa forma também. É tipo aquele negócio, né? Para você ser promovido numa empresa, antes você precisa fazer todo o trabalho, demonstrar que você tem capacidade, que você consegue fazer aquilo, para depois você ser promovido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo bem? Fez sentido, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta. Obrigada quem me ajudou aí com o congresso. A live eu já falei. Emoji, pode tirar emoji. Monteiro, eu passo muito tempo para criar post, quero ser mais eficiente com o tempo. Então, exatamente, para você ser mais eficiente, usa essa dica que eu usei, que eu te dei. Deixa já 4 modelos de post de arte prontas e aí você só vai trocando conteúdo. E você pode também reutilizar posts antigos, tá? O nome do fotógrafo que eu falei é Rafael Renzo. Dá uma olhada no perfil dele, Rafael Renzo. Ele é muito bom, gosto muito dele. Tem ótimos profissionais de arquitetura também, fotógrafos de arquitetura, tipo a Mari Orsi também. Mas a live que eu fiz foi com o Rafa Renzo, que tá no meu IGTV. Vale muito a pena vocês assistirem, porque ele deu dicas ótimas e também uma visão de um outro lado, né? Ele mostra a visão em relação do fotógrafo. Por que o projeto tem que estar bem produzido? Porque as fotos não saem tão boas? Então, é muito interessante de vocês assistirem. Pessoal, gostaram do conteúdo? Conseguiram acompanhar? Muito obrigada. Foto de perfil boa. Então, foto de perfil que veja o seu rosto, ó. Monteiro, lição de casa para você. Foto de perfil também, que mostre você, que você apareça, para gerar uma conexão também. Foto da Núcleo tá muito boa. Núcleo é minha aluna, elas são ótimas. Gente, muito obrigada. Todo mundo agora colocando isso em prática, tá? Coloca em prática. E eu tenho certeza que se vocês fizerem, né, é um ciclo, né? Top, Nick, você é quase uma mãe pra nós. Amei, tá?
Gente, é quase um ciclo, né? Na verdade, é um ciclo. Se a gente faz esse ciclo direitinho, então, post, projeto, marketing, o Instagram legal, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, tá? Mas tem que ter paciência também, porque as coisas não acontecem do dia pra noite, né? Mas eu tenho certeza que todas vocês vão ser muito, assim, muito bem-sucedidas e tal. Sim, sem mimimi, eu falo mesmo e é isso. Obrigada, Monteiro. Gente, muito obrigada, então, vou tirar uma foto. Muito obrigada. Hoje à noite tem live às 9 da noite. E a gente se vê mais tarde, então. Depois eu posto qual vai ser o tema. E quem ainda não está no meu canal do Telegram também, eu vou colocar o link nos stories para vocês entrarem, que lá também gera muito conteúdo e a gente coloca lá os avisos de lives, masterclass, mentorias e tal. Tá bom? Muito obrigada. Beijo.